Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a Mônica Amaral e nós estamos no nosso terceiro vídeo da nossa série do Pai Nosso. Então, pega as suas 5 pedrinhas e a sua funda e vem com a gente! Bom, antes de tudo a gente vai pensar um pouquinho. O que é um reino? O que é um reino? Nessa imagem a gente vai pensar um pouquinho. Esse rei diz assim: todas as minhas leis devem ser obedecidas pelo meu povo. Então, nessa imagem mostra um pouquinho do que é um reino. Um reino de um rei é o governo dele sobre o povo. São as leis desse rei sendo obedecidas pelo povo. O reino de um rei pode ser até o próprio povo que obedece às leis desse rei. E o reino de Deus? O que seria o reino de Deus? É muito parecido. O reino de Deus é o governo de Deus sobre o povo dele, né? O reino de Deus é a lei de Deus sendo cumprida pelo seu povo. E qual é a lei de Deus? A lei de Deus são os mandamentos que nós encontramos na Bíblia. Então, vamos pensar um pouquinho como seria o reino de Deus sendo cumprido pelo seu povo, pelos crentes. Bom, o reino de Deus sendo cumprido pelos crentes no mundo inteiro acontece conforme nós estamos obedecendo às leis de Deus. Quando nós obedecemos os nossos pais, nós estamos cumprindo o reino de Deus. Quando nós ajudamos em casa, né? Trabalhamos, cumprimos o 8º mandamento, nós estamos sendo fiéis ao reino de Deus. Quando nós estudamos, cumprimos as nossas obrigações. Quando nós guardamos o dia do Senhor e reservamos ele para o culto a Deus, para ir à igreja, né? Nós também estamos guardando o mandamento, estamos cumprindo o reino de Deus, obedecendo ao reino de Deus. Quando nós amamos os nossos semelhantes, nós ajudamos uma pessoa, nós estamos cumprindo o mandamento do amor, estamos cumprindo o reino de Deus. Quando nós vemos um objeto perdido na rua e nós não pegamos, se nós podemos entregar, tudo bem, mas se a gente não sabe quem é o dono, a gente tem que deixar ali. A gente está obedecendo o mandamento, a lei de Deus, nós estamos cumprindo o reino de Deus. Então, o reino de Deus é o povo de Deus cumprindo as ordens de Deus, cumprindo o governo de Deus, tudo aquilo que Deus ordena que a gente faça. Esse é o reino de Deus, tá certo? Bom, então agora nós vamos passar a nossa leitura bíblica. Quem lembra qual é o texto onde está o Pai Nosso? Muito bem, Mateus 6, de 9 a 13. Então vamos fazer a leitura. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, hoje nós vamos estudar o pedacinho que diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente agora já sabe o que é um reino, né? Porque no início do nosso vídeo a gente começou a pensar o que é um reino, qual é o reino de Deus que nós pedimos no Pai Nosso. Quando nós dissemos para Deus, venha a nós o teu reino, a gente está pedindo para que o reino de Deus
chegue até nós, para que o governo de Deus seja cumprido por nós, né? Nós estamos pedindo para que nós cumpramos cada vez mais a vontade de Deus, aquilo que Deus ordena, para que nós obedeçamos a lei de Deus cada vez mais. Esse é um pedido que Jesus nos ensina a fazer a Deus, né? Pedir que Deus reine através de nossas vidas, que Deus reine em nós e que nós obedeçamos os seus mandamentos, o seu governo a cada vez mais. Mas aí Jesus continua: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus está falando, quando Jesus fala seja feita a tua vontade, está falando com Deus, qual é a vontade de Deus? É a lei de Deus, são os mandamentos. A vontade de Deus é tudo aquilo que Ele manda a gente fazer e a gente não fazer tudo aquilo que Ele proíbe. Essa é a vontade de Deus, que já está escrita na Bíblia, a gente já sabe toda a vontade de Deus. E a gente deve desejar e orar para que toda a vontade de Deus seja feita por nós, assim na terra como no céu. Esse pedacinho aí é muito legal, porque Jesus está falando que nós aqui na terra devemos obedecer a Deus do mesmo jeito que os anjos obedecem a Deus lá no céu. Você sabia que os anjos do céu nunca desobedeceram a Deus? Eles obedecem a Deus em tudo. Os anjos que estão com Deus, eles nunca pecaram. Eles obedecem tudo que Deus manda. E Jesus está falando que nós deveríamos desejar obedecer a Deus aqui na terra do mesmo jeito que os anjos lá no céu obedecem. Então, nós aprendemos hoje que o reino de Deus é o governo de Deus sobre nós. E à medida que nós procuramos obedecer os mandamentos de Deus, nós estamos cumprindo a vontade de Deus aqui na terra, né? Então, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, daqueles mandamentos que a gente não consegue cumprir. Nós devemos reconhecer que nós não conseguimos cumprir e devemos nos arrepender e também confiar que Jesus, ele cumpriu todos os mandamentos no nosso lugar e ele morreu por todo o castigo da nossa desobediência. Isso é muito importante, criança, porque não adianta você tentar obedecer a Deus se você não acredita no Filho dele, que veio aqui na terra para cumprir todos os mandamentos no nosso lugar, para sofrer todo o castigo de todos os pecados que nós merecíamos sofrer. Você primeiro precisa crer nesse Jesus que fez tudo isso por nós, e aí sim, depois que você crê, o Espírito de Deus passa a morar em você e ele te ajuda, ele te capacita a obedecer à lei de Deus. Primeiro você precisa crer em Cristo, se arrepender dos seus pecados e confiar que Jesus fez toda essa obra no seu lugar. E aí sim, depois, Deus vai te capacitar a obedecer a Ele melhor, a cumprir o reino dele aqui na terra, tá bom? Bom, então agora a gente vai fazer a parte da atividade da oração, né? E essa parte da atividade da oração, ela tem dois momentos. O momento da oração individual e da oração coletiva. Na oração individual, você vai usar esse planner aqui, tá? Que eu vou deixar disponível no link na descrição do vídeo, desse vídeo, tá? E nessa partezinha aqui do seu planner de oração, você que tá escrito assim, santificação, quero obedecer mais a Deus nesse mandamento. Você vai pensar naqueles mandamentos em que você tem dificuldade de cumprir a vontade de Deus nele. Você vai preencher aqui aqueles mandamentos que você sabe que precisa melhorar, tá? Aquelas coisas que você sabe que Deus ordena e você
não cumpre bem, você erra muito, tá bom? E depois você vai orar sobre essas coisas que você escreveu, tá? Você pode orar baixinho, em silêncio, em voz alta, mas é você sozinho que vai fazer essa oração, tá bom? E depois, quando você acabar esse momento, você vai chamar a mamãe, o papai, o tio, quem tiver com você em casa, para fazer a oração do Pai Nosso. Aí vai ser uma oração em voz alta e coletiva com outras pessoas, tá bom? Você vai memorizar essa parte do Pai Nosso que diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí você vai dizer com a pessoa esse pedaço, toda a oração. A pessoa vai fazer toda essa oração, mas até esse pedacinho aí você tem que ter decorado, tá bom? É a tarefinha da oração de hoje. Bom, eu também deixei disponível na descrição desse vídeo um quadrinho ilustrativo do Pai Nosso, onde você vai poder escolher uma figura parecida com essa daqui, que eu mostrei para vocês no vídeo, tá? E você vai imprimir essa figura do tamanho, num tamanho pequeno, para poder colar na parte do quadro do Pai Nosso. Esse quadrinho ele tem várias partes. A gente dividiu a oração do Pai Nosso em várias partes. E o pedacinho que a gente estudou hoje, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, a gente vai colar uma figura relativa a esse pedacinho nesse espaço aqui do quadrinho, tá bom? E toda semana você vai colar uma figura parecida com essa para te ajudar a memorizar, tá bom? E você pode deixar num espaço bem legal do seu quarto aí, para você sempre olhar para ele, para você aprender bem rapidinho a oração do Pai Nosso, tá bom? Espero que você tenha gostado. Beijo, tchau!